Vamos agora falar sobre a audiência pública, sobre a revisão do plano de diretor de Capivari, que ocorre hoje, terça-feira, aqui na cidade de Capivari, porque após 3 reuniões de propostas em oficinas ocorridas durante o mês de maio, acontece hoje, na Secretaria da Educação de Capivari, a primeira audiência pública para apresentação e discussão dos temas demandados nas oficinas. Quem vai falar mais a respeito desta reunião que ocorre hoje é o secretário Felipe. Felipe, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Casa da Raiz FM. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos. Sempre um prazer estar aqui com vocês e agradecer, né, a oportunidade para a gente reforçar a participação de todos aqui hoje na audiência. Agradecer ao prefeito Vitão, que sempre nos pediu aí que planejamento traz progresso, né? Então, agradecer novamente aí o prefeito pela coragem de tocar no plano diretor, que é algo que está desde 2006, né? Ele teria validade até 2016, então já está atrasado aí e a gente está nesse processo na reta final agora para começar a valer o novo plano, né? Coragem que você fala é porque muitos políticos acabam deixando de lado porque mexem em alguns vespeiros, exato, né? E é assim, coragem no sentido de mostrar para a população que não dá mais para negligenciar o avanço da cidade. Quando eu digo avanço, é pensar em sustentabilidade, moradia, emprego, e o plano ele abraça todas essas questões, né? Então é a coragem mesmo para a gente assumir as nossas potencialidades, que o município tem muitas, e também as nossas fragilidades. Então, quando eu digo coragem, é também a gente reconhecer a nossa fragilidade, né? Que a gente tem questões aqui no aspecto ambiental, né? De enchentes e tudo mais, e é coragem nesse sentido. E o prefeito, desde o primeiro ano, sempre pediu, olha, revisem o plano, é muito importante. Então, nós colocamos no planejamento, e o planejamento agora colheremos os frutos daqui a uns anos. Um exemplo simples para que a população entenda o que estamos falando. Não deixar mais criar loteamentos na margem do rio Capivari, não deixar ter mais avenidas, exemplos, Brigadeiro Faria Lima, Josefina Giovana Rossi e Enio Pires de Camargo, que são avenidas que parecem ruas, né? É esse tipo de situação, né? Isso, também. Planejar o desenvolvimento aí territorial, né? Planejar a cidade como um espaço de moradia. Não esquecermos também das áreas rurais, que elas são importantes para o município, e ela é a maior parte do município. E a gente sempre tem que ter esse cuidado, porque o rural também faz parte do município, né? O rural faz parte do município e a cidade está se expandindo também para locais rurais. Né? Isso. Então, o plano diretor, além dessa questão territorial, ele verifica também as questões de cultura, de saúde, de esporte e lazer, social, então a educação, todas essas questões, esses serviços que são públicos, todas essas disponibilidades para a população, elas são abraçadas aí pelo plano diretor, porque aí você não consegue crescer um município sem ter toda essa infraestrutura, né? Então podemos dizer assim, vai ser criado um loteamento, um bairro novo na cidade. Tudo isso tem que ser pensado, se vai ter local para ter uma área da saúde, um local de prática de esporte, tudo isso é elaborado nessa discussão do plano diretor. Isso também. Né? Nas oficinas que nós fizemos aí no mês de maio, foi o mês todo de maio, todas essas questões do que a gente entende como ruins, que não são tão boas para o município, questões do passado e potencialidades que a gente entende que seria interessante para o município foram discutidos. Então essas questões de o bairro tal não tem próximo um ponto de ônibus, não tem um transporte público adequado, não tem uma escola, meu filho não tem que estudar em outra escola. Então todas essas questões já foram discutidas nas oficinas, né? Então o plano diretor ele tem esse papel de verificar todo o conjunto da cidade, como ela já está e como nós queremos ela, porque não basta só também assumir que ela vai ficar assim, né? Então o plano ele traz essas metas aí para que a longo prazo, médio a longo prazo, a gente consiga estruturar a cidade de acordo com o que a população está pedindo, que é isso que é muito importante. É o tão famoso impacto de vizinhança, né? Também. Que, em muitos casos, alguns condomínios que são criados ou eram criados, né, de uma certa forma sem um certo estudo,
acabava causando problema em outros ali vizinhos. A questão também nós não temos uma lei de zoneamento, que vamos criar agora aí dentro do plano diretor uma lei de zoneamento. Então, de repente, você está morando num bairro residencial, surge uma grande empresa que ela faz barulho, tem algum tipo de poluição aí sonora e atrapalha quem é residencial, e as pessoas às vezes elas procuram determinada região para viver e elas não têm que ter esse tipo de perturbação. Então nós não temos isso hoje. Vamos criar a partir daqui. Isso não quer dizer que as empresas vão sair, as indústrias vão sair do centro da cidade, das regiões ao redor do centro. Não é isso. É regrar daqui para frente que isso não aconteça e não tragam esse impacto para a vida das pessoas, né? E qual a diferença dessa audiência pública para as oficinas que aconteceram no mês de maio? Muito bom, Tony. As audiências agora, elas fazem parte de um papel aí obrigatório da lei. Então, essa audiência nós vamos discutir as propostas com base no que a gente discutiu também nas oficinas. As oficinas, as pessoas participaram, debruçaram, trouxeram as ideias, discutiram ali com o pessoal da USP que preparou, fizeram os diagnósticos e todos os estudos. Agora as audiências nós vamos discutir essas propostas que eles mesmos nos trouxeram, seja diante das oficinas, seja por e-mail, pelo site, trouxeram as propostas. Nós deixamos urnas em locais específicos da cidade por alguns meses. Essas sugestões vieram através de participação ali de alunos da rede de ensino, de locais estratégicos que nós disponibilizamos as urnas. Então tudo isso foi tratado agora num documento que vai ser começado a discutir nas audiências. E qual será... Bom, você já meio que explicou, acho, né? O que será discutido nessa primeira audiência. Você acabou de mencionar. E qual foi a proposta, né, que a USP elaborou para esse plano diretor ser discutido? Então, hoje nessa audiência, talvez não fui muito claro, nessa audiência de hoje os temas serão macrozoneamento, meio ambiente, transporte e mobilidade, uma gestão democrática e participativa. Esses itens serão abordados na audiência de hoje. Então ela tem um foco. Os temas relacionados ao meio ambiente, transporte, macrozoneamento, como nós pensamos que a cidade pode ser dividida, né? Quando eu digo pensamos é porque se a população não aderir, se todos na audiência nós não discutirmos isso, não quer dizer que a gente não tem algo que é imposto. Tudo é diferente talvez do outro plano que estava em vigência. Esse ele tem a participação da sociedade. Então não é o município, não é a prefeitura que vai decidir, não é a Câmara, é a sociedade. O que for discutido na audiência, nós levaremos por um projeto de lei que vai para a Câmara. Então isso é, na verdade, o que a sociedade está pedindo e quem está participando está colocando na mesa o que é importante para a cidade. Então a gente tem esse cuidado, existe aí a participação de vários setores, várias frentes da sociedade que estão presentes com a gente desde as oficinas, que isso é muito importante para a gente, demonstra a transparência, a participação, que ela não tem restrição para ninguém, todos foram ouvidos. Então assim, por isso que a gente chama e reforça. Participem, porque depois lá na frente, não é do meu agrado o que foi decidido, o que foi definido, mas quando era o momento para participar e fazer valer a sua proposta, a sua ponderação, era o momento para dizer, né? Então, por isso que é importante que a população vá hoje na audiência, escute, questione, faça as perguntas, terão espaços reservados para perguntas ao final, após a explanação da equipe da USP, que trará algumas considerações sobre o que já foi estudado e foi solicitado, e aí nós vamos abrir o espaço para as perguntas. Hoje aqui na Secretaria da Educação, né? Isso, na Secretaria da Educação, no anfiteatro que tem lá, um espaço super acolhedor, com todo o mobiliário adequado, com acessibilidade, a partir das 18h30. Na rua Pedro Stuck, 381, bairro Pão de Açúcar. Isso mesmo, Tony. É aqui próximo à esquina de um lado tem a SIC, Associação Comercial, e do outro... Onde era o antigo prédio da Vangli. E por que lá o espaço? Porque ele tem acessibilidade e fica numa região onde consegue adequar e atender a maior parte das pessoas. Quando nós fizemos a abertura do plano, nós fizemos o evento na Câmara, mas algumas pessoas disseram, é um pouco distante para mim, ou não tem um ônibus adequado, então nós preferimos aí para atender
uma maior parte da população realizar ali e num horário que seja aí, interessante para quem trabalha durante o dia, consiga se locomover até às 19 horas ali, que impreterivelmente começam, né? Vocês já têm previsão, Felipe, de quando esse plano diretor ele pode ser votado? Então, serão 2 audiências para abordar todos os temas, que serão essa de hoje e uma terça-feira que vem. Também no mesmo horário, no mesmo local, salvo se acontecer alguma coisa nesse intervalo dessa semana. Após essas 2 audiências públicas, onde a gente vai consultar e ouvir a população, nós faremos a minuta e enviaremos para a Câmara. A ideia é que vá ainda no mês de novembro, para que a Câmara possa apreciar e votar ainda em novembro o novo plano, que também é participativo com os membros da Câmara. Então a Câmara faz parte ali de um núcleo, tem um núcleo dentro da Câmara de Vereadores, que compõe o núcleo gestor, que estará presente hoje. O que é o núcleo gestor? É um grupo de pessoas da sociedade externa e também da prefeitura, que vão acompanhar essas audiências, vão ali fiscalizar, tem um papel de fiscalização mesmo, para ver se está sendo aberta a fala para todos, se está sendo cumprido o que tem num regimento lá de prazos e tempos para respostas. Esse é o papel do núcleo gestor. E também faz parte desse núcleo gestor um representante da Câmara, que também estará conosco lá hoje. Então, assim, é um trabalho já bem, assim, de todas as mãos possíveis, né? Então, para que lá na frente a gente não tenha nenhum tipo de problema, nenhum desgaste, que o projeto seja aprovado tão logo, porque a sociedade e a população precisa dessa aprovação, dessa revisão, né? Até mesmo porque tendo vista agora, não precisa pedir vista lá na frente, né? É claro que tudo tem respeito, né, Marquinhos? Sim. A gente tem que respeitar o prazo também depois lá dos vereadores, tem o processo deles, tem o rito, mas é importante esse diálogo. A gente sempre teve estreito com a Câmara e com a sociedade, então é muito gostoso ter essa participação próxima do Legislativo, o que também demonstra a legitimidade, a transparência, todos participam, todos questionam, diversos vereadores sempre nos procuram lá na Secretaria de Projetos para saber como é que está. Destaco aqui a vereadora Inês, que sempre está conosco lá, sempre participou, o Vinícius Escarso, o Thiago Bragion, presidente, todos sempre participaram e estão conosco aí nessa empreitada aí. Perfeito. Acho que, inclusive, ontem vocês estiveram, né, na Câmara Municipal, ou os vereadores estiveram reunidos com vocês? Outros secretários estiveram lá, acho que para discutir orçamento na reunião de ontem. Felipe, quero agradecer a sua participação, mas antes de finalizarmos, reforça mais uma vez o convite à população. Então, todos estão convidados hoje para participarem da primeira audiência, né, do processo de revisão do plano, às 18h30, na sede da Secretaria da Educação, na rua Pedro Stuck, 381, Pão de Açúcar, a partir das 18h30. Se a população conseguir chegar às 18h30, é muito importante para a gente, porque a gente vai credenciando, explicando algumas dúvidas que podem surgir, para às 19 horas, impreterivelmente, a gente iniciar, porque tem todo um rito, um processo e horário também, para que não fique cansativo e que as pessoas consigam retornar para casa também não tão tarde. Só uma dúvida que veio agora. Na audiência pública vai ter também a participação online da população? Também será transmitido pelo canal. Muito obrigado por ter lembrado, Tony. A transmissão ao vivo e online pelo canal do YouTube do Plano Diretor, então tem a transmissão. No chat nós ficaremos lá, alguém vai acompanhar do núcleo técnico, né, da nossa retaguarda ali, vai acompanhar as perguntas, e também hoje, durante a audiência, se as pessoas não querem falar ao microfone, falar verbalmente, fazer sua pergunta, elas poderão escrever. À medida que nós tivermos o prazo ali do tempo, nós leremos as perguntas e responder. Caso não seja possível ler e responder, ou as perguntas todas verbais ali acontecerem, serão respondidas durante a semana. Então, às vezes a pessoa tem vergonha, timidez de falar em público, ela pode fazer a sua pergunta, deixar ali, a gente lê, responde, ou se não der tempo, vamos responder do mesmo jeito. Tá certo, então. Tá Muito bom? obrigado. Obrigado, bom dia, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.